Did we plan to be here during the Carnival? No? It was a pure accident. Totally. You know, being the professionals that we are, we want to come to Rio, spend about a week over here, and it's Carnival! That's the thing. You can't stop doing this. That's true. It's like that. We arrived in Rio de Janeiro during the most anticipated time of the year, Carnival. It's not hard to understand why Cariocas refer to their city as Cidaje Maravilhosa, the wonderful city. The culture, the sounds, the sights, the love of football, and the connection to the beaches. Their love of life is palpable. To some, Rio is considered a third world city with a first world economy, a place of separation of the wealthy as is seen in the asfalto or formal city, and the poor as is seen in the morro or hillside favelas. But despite these juxtapositions, Cariocas are actively engaged in integrating the divided city by breaking down distinctions and creating united places, spaces, and people. With less than $100 in her total earnings as a housekeeper, Regina Celli created her company Favela Organica that she runs out of her little kitchen in the Babylon favela. After seeing the amount of wasted food circulating in commercial kitchens, Regina got inspired to create dishes out of otherwise wasted food components like vegetable stalks or fruit peels. 3 years later, and Favela Organica is going strong, running as a catering business and providing workshops about cooking with a conscience. So Regina, we heard about some of the things that you're doing, and you're doing a lot here at the favela. You're teaching people how to not waste, teaching people how to cook, you're catering for them. Why are you doing all this? Que vê dom do céu, né? É sonho que está começando a se expandir, né? Das pessoas terem mais consciência do que consome, do que leva para casa, de refletir o que elas podem contribuir para o meio ambiente dentro da casa dela e ao redor da casa dela. Do you get people attending your class who are both from the favelas and from the asphalt? Não é nem só do asfalto, mas é de fora de outros países, vem muitos estrangeiros, como também a favela, o asfalto, criança, adultos, jovens, mistura bem geral. Está sendo uma conquista muito grandiosa. The junk food industry has made it so that their food is so cheap. You don't need to cook anymore. It's just cheaper to buy. But a big part of what you do is teaching people how to cook and from scratch. Why did you decide that? Antigamente a gente era muito mais saudável, a gente não adoecia com essa frequência. A gente está muito sedentário, a gente está acostumado a receber tudo
na mão, prontinho. E não, a gente tem que resgatar o que antigamente a gente fazia. Os pais cozinhar com seus filhos, era plantar, era colher junto. Eu quero viver e respirar num mundo melhor, que elas consigam estar num planeta melhor e que eu deixe um legado que elas possam seguir. Your name has the word organic in it, organica. Is there a significance to using organic products in your business? Os produtos do Favela Orgânica não é 100% orgânico, porque eu trabalho com a realidade hoje. A realidade hoje não é todo mundo consumir orgânico. Favela, porque eu moro numa favela como essa. E mostrar que quem mora na favela sabe tão mais quanto mora no asfalto. Fechei, né? Deu um show. E orgânico é de organização, vida. Organizar a vida. Must feel pretty amazing having people from the asphalt and the favelas under one roof learning from you. Eu me sinto muito feliz e satisfeita porque as pessoas têm que começar a se igualar. A gente está num novo mundo, numa nova era mesmo, de transformação, de mudança. Se a gente não parar com nossos próprios preconceitos, com nossas próprias atitudes, e a gente não se unir, não se fazer, e as pessoas enxergarem que quando eu me junto com o ciclano, com mais A e mais B, eu consigo fazer uma coisa muito mais grandiosa e ter impacto para muita mais gente se fosse eu sozinha. É muito gostoso. Bang! Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Saudade bateu em meu coração, Oi. mas trouxe você pra Dubai. dentro do meu violão. Saudade bateu. Vamos dançar carnaval? Vamos sambar? Of course. Vai? Muita mulata! Anderson Dino Franca understands the challenges that favela life brings because he grew up in one. Today, he develops projects to promote social innovation amongst the favela's youth communities. Dino created a free online entrepreneurship course called Universidade da Correria, or Run University. The program aims to teach favela residents about starting and operating a sustainable business. It's his way of narrowing the competitive gap between people in the favelas and their asphalt counterparts. A Universidade da Correria é um projeto de 3 meses, em que a gente pega pessoas de diferentes lugares e favelas e elabora um negócio para essa pessoa em 3 meses. É um processo de aprendizado e um processo de incubação. How does it work? How do you find the people to participate? Nós chegamos numa favela, nós chamamos pessoas para participar e desenvolvemos turmas independentes. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro para fazer a turma, a gente começa a turma. E elas passam por 12 etapas de aprendizado. You don't invest money into these business. So what is it that you invest in these businesses? É um investimento em educação. Investimos nos alunos e nos estudantes educação e conhecimento. Por exemplo, não adianta a pessoa ganhar dinheiro se ela não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, o nosso principal capital é compartilhar conhecimento para que ela ganhe dinheiro e ela saiba fazer um planejamento financeiro. E assim ela possa mudar de vida. You do them right here in the favelas. Large educational institutions around the world are recognizing what you're doing. How does that feel? É uma sensação muito controversa. Nós somos da América Latina. Dentro do meu país eu não sou considerado um projeto de inovação, mas fora do meu país eu sou considerado um projeto de inovação. Quando essas informações chegam para mim, de Colômbia, de Stanford, do MIT, a gente fica confuso, porque lá fora as pessoas entendem a gente como inovação, mas no Brasil a gente tem pouco suporte, pouco apoio. E empreender é um processo difícil no Brasil. Então, aprendendo no dia a dia, a gente ensina para as pessoas o que elas podem fazer ou o que elas não podem fazer. As pessoas no Brasil elas são educadas para receber um salário.
elas não são educadas para empreender. Elas precisam ser educadas para empreender, para ganhar o próprio dinheiro. So there's so many things that you do. What sort of personal satisfaction do you get out of this? Principalmente o fato de ser um educador fora dos padrões tradicionais. Eu acho que a gente conseguir fazer numa favela inovação social e você chegar numa universidade e as pessoas ainda não entenderem o que você está fazendo, isso é a maior realização que eu tenho hoje. I would love to see one of the people that actually went through your classes and is now running their business over here. Can you show us somebody? Yeah. Pra te fazer uma canção de amor. Hello. How are you? Hello. Nice to How are you? Valeska Chike and her family live in a favela. To earn extra money, she bakes and sells a delicious coconut dessert on the streets of Rio. Armed with a warm smile and now an understanding of the basic principles of operating a small business, we saw determination in her to succeed. It's amazing to see the impact that social programs like Cidaje Maravilhosa have on people's lives. Up until I was 17, all I ever wanted to do was to become a professional football player. Part of that dream was to play football in Brazil, the country whose team I've supported all my life. So there we were in Rio with fresh-cut grass under our boots, floodlights in our eyes, and adrenaline pumping through our veins. What a game. We scored 4 goals between us, and it honestly was one of the most memorable moments of our lives. Passa o janeiro e Maria vem. Fevereiro, Maria, meu bem. A rua em festa e Maria só telefone chama. Woo! You know, I think 99% of football players in the world, they would love to play here, man. You and I, we got the opportunity. Privilege. Oh, it's privilege. Everybody back home is gonna go crazy when we played in Brazil. You killed it, dude. It's a good game, man. In a city known for crime and violence, Cariocas from all sides of the societal spectrum are working on initiatives to channel anger into something more productive. We met with one of the founders of Nova União, who uses Brazilian Jiu-jitsu and mixed martial arts as a development tool for at-risk youth. He also happens to train some of the world's greatest MMA champions. Andre, how are you? Hi. How are you? Andre, you are a jiu-jitsu black belt, but you're also a trainer, and you're responsible for training some of the world champions in jiu-jitsu and MMA as well. Yeah. Eu treino eles aqui nesse tatame. A gente pega os talentos que a gente vai vendo nas outras filiais que nós temos, trazemos para cá e começamos a fazer um treinamento com eles para que eles se tornem campeões ou em jiu-jitsu ou em MMA. The organization that you're a part of is called Nova União. Why was it important for you guys to bring in, people from potentially like impoverished areas and teach them the skill, develop the skill of MMA and jiu-jitsu? Isso sempre foi um conceito dos nossos fundadores, do Del e do Dedé, de não só formar campeões, e sim formar cidadãos. Então a ideia era pegar de várias filiais nossas esses talentos para eles se tornarem referência para outras pessoas. Com isso mostrar que existe sim um caminho que é difícil, mas que consegue tirar ele desses problemas todos que os cercam. Drogas, problema com álcool, brigas, tudo isso. And what are you looking for when you're going out and looking for these people? Like, is it talent alone? Is it potential? E que através do caráter dele, ele consiga servir como exemplo também.
Porque a gente sabe muito bem, independente do esporte, a gente tem diversas pessoas que são campeões, mas não se tornam referência, porque eles fazem coisas erradas e tudo isso. Além de procurar esse talento para se tornar um campeão, eu procuro um caráter que ele consiga, através do seu exemplo, se tornar uma pessoa muito forte dentro da equipe. I'm just looking around and, you know, there's a few guys practicing jiu-jitsu behind us. Are there any examples of what you just told us? Agora, nesse momento, existem diversos exemplos aqui treinando aqui atrás da gente aqui. Um que sempre me serve como exemplo é o Isaac Baense, por toda a história de vida que ele tem até esse momento, entendeu? Uma pessoa que saiu de um lugar que é cercado de problemas e hoje em dia conhece diversos países, diversos locais através do jiu-jitsu e já conseguiu até ser campeão no campeonato lá em Abu Dhabi também. Andre, can we ask Zach to come over? Zach, Hey, Zach. How are you? Nice to meet you. How you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. Awesome. Thanks for joining us. So Zach, man, you're the champion in Abu Dhabi last year. Sim, eu fui campeão ano passado no azul meio pesado adulto. Eu gostei da cidade, é uma cidade muito bonita. A cultura é diferente do que a nossa e eu gostei sim da cidade. So how old are you, Zach? Eu tenho 18 anos. 18. That's awesome. But what was your life like before you joined this program? Ficava na rua o dia todo como outras crianças, ia pra escola, ficava na rua brincando, às vezes brigando. Depois, graças a Deus, eu comecei a treinar e mudei completamente através do jiu-jitsu. Meu professor, que sempre me deu o maior suporte, foi o cara que mudou minha vida, com certeza. Senão eu seria mais um hoje em dia, jogado por aí. But what about your family, your father, your mother? Eu vim de uma família humilde, complicada, com problemas. Meus pais brigavam muito. E a minha mãe me apoia, ela sempre me apoiou. Ela nunca pôde me ajudar financeiramente, em pagar campeonato, viagens, essas coisas. Aí em 2011 eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para ficar treinando lá e lutando. Aí eu fui. Quando eu voltei, eu lembro que eu brigava muito com meu irmão mais velho. Brigava muito por coisas bobas, até a minha última briga. E eu fui morar com meu professor. It sounds to me like your teacher was a sort of role model. How important was it to you that somebody actually believed in you? Foi muito importante porque eu acho que qualquer um, quando a gente começa a fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente sempre procura um exemplo, né? E se a gente tiver exemplos bons, não vamos ser coisas boas, senão vamos ser o exemplo do professor. E eu agradeço a Deus todo dia por ter um professor assim. Big respect for what you're doing, both of you. I mean, it certainly inspired us a lot. But what do you think, Andre? Do you think you could teach us a few moves? E com certeza a gente consegue fazer alguns movimentos aqui de jiu-jitsu aqui, a gente pode tentar. I can beat you. You can beat me? Yeah. My brother's head is bigger than his talent. So our original idea for an adventure was to paraglide off one of Rio's iconic mountains. Two things happened. Firstly, we had safety concerns because of the high winds. And secondly, there was no way in hell Mohammed would do it. So we decided on ziplining instead. Ela diz que adora, ama futebol. Ela diz que não gosta de novela. Ela diz que não gosta do Janequine. E também não gosta da Gabriela. He's actually up in all these trees and he's having a good time. I think season 1 Peter Pan changed now. Good we forced him to do that thing in Melbourne. I'm gonna get you, Mom! Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval. Ela só gosta de carnaval.
Division is something we can all relate to. Driven by socioeconomic inequity, prejudice, discrimination, fear of the other, cycles of helplessness and oppression, we've either experienced it ourselves or witnessed it within our own communities. The challenges in Rio de Janeiro are many, but the opportunities for change are endless. Once people understand each other, their communities, their needs, and their stories, there are true possibilities for synergy and unity. The awesome Cariocas are trying to find integration because they are all part of the same history, the same geography, the same city, and make up the same people. Giving up on each other is not an option. The lines that divide the asphalt from the favela are real, but then so are the courageous initiatives that are attempting to erase them, a true source of inspiration for us all.